Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou Gabriela Vilela. E está no ar o Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. E antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos super apoiadores e patrocinadores. Primeiramente, ao Boa Produções, que é aqui nossa nova casinha, né, Gabi? Que a gente está com tanta felicidade de estar gravando aqui. Inclusive, se você quiser um local para gravar podcasts, clica aqui no QR Code em algum dessas laterais aqui. Escaneia o QR Code. Escaneia o QR Code e fala com a equipe, que com certeza vão ter condições maravilhosas para vocês. E fala que veio pelo Mais 7, hein? E também agradecer ao nosso primeiro apoiador, que está com a gente desde o primeiro dia, que é a família do Blemix, o seu curso e escola, estúdio de dublagem. E é uma escola também. É uma escola também. E hoje a gente começa um mês super especial, que é o mês de março, e nós só vamos ter convidadas mulheres. Então, vem acompanhar a gente esse mês de março todo daqui pra frente, que vão ter mulheres incríveis do mundo do Botafogo, do futebol. Então, vem com a gente, que tem muita gente boa que vai estar aqui com a gente. E para começar a startar esse mês das mulheres incrível, a gente chama a Fernanda, representante aí uma das representantes do Fogazelas. Super bem-vinda ao Mais 7. Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer o convite de vocês. Eu falei que quando eu cheguei aqui, mas pra galera saber, acho que é a primeira vez que vai aparecer alguém de Fogazelas, assim, a gente não aparece ainda nas nossas redes. Mas a gente ficou muito feliz com o convite de vocês, então por isso que a gente decidiu começar a aparecer e vir aqui e dar esse pontapé inicial. Nós que estamos felizes demais por te receber, inclusive uma lembrança para você lembrar do Mais 7, lembrar da gente, lembrar do nosso papo. Obrigada. E, Fernanda, conta pra gente, posso chamar de Fê, para ficar mais na intimidade? Conta pra gente um pouquinho quem é a Fernanda, você é botafoguense, mas conta um pouquinho pra gente quem é você. Então, meu nome é Fernanda, eu sou botafoguense desde que eu me entendo por gente, assim. Meu pai era Botafogo, é uma história bem tradicional de família que vai passando de pai para filha. Eu trabalho com comunicação, né? Eu sou comunicadora, então acho que isso também me ajudou a entrar um pouco nesse mundo com Fogazelas. Foi isso que me levou ao Fogazelas também. E é isso, eu já trabalhei em outros ramos, com coletivos também, com essa questão de militância mesmo, né? Então, já tinha ali também uma bagagem, uma vivência nesse ramo. Então, uniu isso a minha paixão pelo Botafogo. Acho que todo botafoguense que tem alguma iniciativa em prol do Botafogo sempre quer fazer isso, né? Sim. Unir um propósito, de repente, o seu próprio propósito com a sua paixão pelo time. Então, o Fogazelas mora no meu coração, me completa bastante, porque é o que eu gosto de fazer, junto com o que eu acredito, junto com a paixão, com o meu hobby também. Então, por isso que a gente se dedica tanto ao coletivo também. Um pouquinho sobre vocês, sobre sua história, você falou um pouco que é de família, né? Que o Botafogo veio do seu pai. Você tem algum momento, assim, alguma memória marcante de ir para jogo, de quando você era pequena ainda? Sim, eu ia muito com meu pai. Assim, na verdade, meu pai faleceu quando eu era muito nova ainda, mas, que nem eu disse, eu nasci botafoguense. Em todas as minhas fotos, quando eu era pequena, eu não lembro, assim, um momento que, eu virei botafoguense. E isso faz parte da minha família. E depois também eu acabei ficando muito próxima do meu padrinho, né? Desde que meu pai faleceu. E o meu padrinho também é muito botafoguense, então ele não deixou de desvirtuar, né? Porque a família às vezes tenta. Ele não deixou de desvirtuar. Tem até uma história engraçada, porque ele queria, não queria que ele deixasse de ser Botafogo, né? Ele estava sempre ali, reacendendo essa paixão, e teve um Natal que ele se vestiu de Papai Noel, só que por baixo era o uniforme do Botafogo. E aí ninguém viu isso. Ele distribuiu o presente para todas as crianças da família, e no final ele falou, Papai Noel é fogão. E aí todo mundo... Como comprar crianças? Como comprar? Fica aí a dica. Você é seu filho. Mas, enfim, o amor já existe ali. Óbvio que a criança fica deslumbrada com essas coisas também. Então, teve muito isso. Ele conseguiu converter mais alguém ali? Ou... Conseguiu. Maravilhoso. Claro que tem uns mais, outros menos fanáticos, assim, na família. Mas acabou que as crianças da época hoje são todas botafoguenses. Maravilhoso. Funcionou, então, o Papai Noel botafoguense. Super funciona. O Papai Noel botafoguense. Fica a dica aí pra todo mundo. Muito bom. E, Fê, conta pra gente, né, quem não conhece ainda, o que é o Fogazelas, é o coletivo. Conta pra gente um pouco o que é e como começou. Conto. O Fogazelas, ele é um coletivo
que a nossa iniciativa é incentivar a presença de mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, na arquibancada do Botafogo. Aproximar essas pessoas do seu time do coração, e não só isso, aproximar essas pessoas do estádio, né? Que todo mundo quer que a torcida esteja presente, né? E o Fogo das Elas começou ali em 2024, porque... Enfim, teve aquele boom do time, né? Foi um ano de glória. E foi o time do Botafogo ali, era um tsunami, né? Passava e levava tudo que vinha pela frente. E isso também acendeu páginas, iniciativas relacionadas ao time. E foi ali que nasceu a Hot Girls, que a gente estava até falando aqui antes. Ela... nasceu, na verdade, uma pessoa que é totalmente low profile e queria uma página para falar de Botafogo, para expor as próprias opiniões, e criou a nossa Hello Kitty botafoguense. Eu amo. E ali, enfim, no meio dessa ascensão do time, muitas pessoas começaram a se interessar pela página também, a compartilhar, a interagir. E nisso, a gente identificou uma carência mesmo de diálogo com esse público. Com o público feminino, de repente com o público ali LGBTQIAPN+. E ela foi identificando essas coisas, e dentro disso, enfim, com o que ela via, tanto de relatos de pessoas, nossa, adoro sua página, me identifiquei com isso, me identifiquei com aquilo. E com a própria vivência dela no estádio, ela começou a compartilhar isso nas redes também, além de falar só sobre o time. Então ela falava sobre isso, sobre a vivência da mulher no estádio, sobre situações que já aconteciam, sobre coisas que ela observava. E ao compartilhar isso, ela recebia cada vez mais relatos de outras mulheres falando, caramba, isso é verdade, eu já vi isso. E isso, assim, para além do assédio. Isso não... Claro que a gente sabe que isso acontece muito, mas para além disso, às vezes, um olhar, uma coisa, do jeito de torcer, do jeito de falar, de gritar, de se expressar... Coisa que todo mundo faz no estádio, e às vezes tem sempre um olharzinho torto. E aí ela soltou de brincadeira um dia, precisamos de um grupo para falar, para um grupo nosso. E as pessoas, não, tem que ter. E ela soltou, e se fosse Fogazelas? E aí soltou. Ela não tinha inicialmente uma pretensão de que fosse um coletivo, uma torcida organizada, ela criou um grupo. Só que, enfim, aí juntou toda a vivência pessoal dela, com os relatos que ela recebia. Pessoas se interessaram, olha, vamos fazer um grupo, eu posso ajudar, eu posso não sei o quê. E ela pegou alguém que já interagia mais com ela. E nisso, juntou um grupo de pessoas para dar início ao Fogazelas. E não foi de uma hora para outra, assim, até explicando isso, porque como já tinha esses relatos, ela entendeu que, cara, a gente precisa ter um cuidado maior aqui, entendeu? Para que essas pessoas não também passem por coisas desagradáveis no grupo, no ambiente que a gente está propondo que seja seguro, que as É o momento Garrincha. A gente faz perguntas e respostas rapidinhos e a gente volta pro bate-papo. Tá. A gente vai guardar a informação. E a gente foi já manter um ambiente seguro que a Hot Girls estava tentando criar, e a gente volta para isso. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. Ah, que lindo. Um sonho que gostaria de realizar com um coletivo. Caramba, são muitas. Mas um sonho é que a gente consiga implantar alguma iniciativa de fato efetiva dentro do estádio para a proteção de mulheres da comunidade LGBTQ. Se a Fogazelas fosse um objeto, qual seria? É um leque. É super conhecido pelo like. Já você conta essa história pra gente. Um momento marcante para o coletivo. Cara, um momento marcante... Assim, tem muitas histórias, né? Mas algumas não compartilháveis. Mas acho que, não sei se todo mundo sabe, mas a SAF Botafogo já convidou a gente para dialogar. Então, acredito que isso foi um momento marcante, né? Porque prova também que o clube, de alguma forma, chegou até a gente, olhou a gente. Não foi por um motivo tão agradável, mas a gente já teve um diálogo lá. Então, esse foi um momento bem marcante. Foi também quando outras torcidas e outros coletivos conheceram a gente e se aproximaram também. Muito bom. E se você pudesse escolher uma pessoa para usar essa blusa maravilhosa do Fogazelas, quem seria? Alguém do time? Quem você quiser. Qualquer pessoa. Um ídolo, uma pessoa que você sonha assim. Nossa, que vontade de ver essa pessoa com a blusa do Fogazelas. A blusa... Ai, gente, difícil. Eu vou colocar o Vitinho. A gente ama o Vitinho. Posso explicar? Ele é o nosso it boy, gente. Ele é nosso it boy. A gente tem que entrar pro Fogazelas. Gente, pelo Ele é o amor de nosso Deus. it boy. Lá ninguém... Amamos. Vitinho,
Beijo, Te amamos Vitinho. Sabe que o demais. Fogazelas te ama. Lá tem uma regra. A regra maior do grupo é não pode falar mal do Vitinho. Gente, Tem Nós briga e temos tudo. essa regra entre nós também. Tem briga e tudo. O grupo tá muito parado. Fala do Vitinho pra você ver. Parece Você rápido de jura? gente do nada. Gente, amor. Fernanda, parênteses, eu sou uma pessoa que tende a ser muito tranquila. Teve um jogo que uma pessoa falou mal do Vitinho lá, eu virei um cão bravo, a pitbull raivosa. Comecei, ninguém vai falar mal do Vitinho lá. Eu sou assim. Comecei um escândalo. Eu sou assim, então Também sou. eu já implantei essa ditadura lá no grupo. A amamos. única coisa que não tem democracia no grupo é a relação A com o gente Vitinho. amava o Fogazelas, a gente ama mais ainda. E falando de vestir a camisa, a gente comentou com o Depp, né? O Pedro Depp do setor Sim. visitante, que viria uma representante do Fogazelas. E ele falou, fala que eu amo elas, que eu quero uma camisa, Vocês vão manda ter que um beijo. distribuir vai camisa ter pro que- Arena toda, tá? Gente. Vocês manda, você já sabe o endereço, você manda Ó, pra vou gente. aproveitar o espaço, então. A gente adora o Deb lá. As pessoas são assíduas no canal do Deb também, no Fogazelas. Sempre comentam das lives dele lá. E pra aproveitar que a gente tá falando da Arena também, um beijo pro Gabiru, que é uma pessoa muito próxima do nosso coletivo, que abraça a gente. Enfim, tá sempre ali apoiando em tudo, tudo, tudo. Então, aproveitar e deixar um beijo pra ele também. Dois maravilhosos que, inclusive, estavam aqui no episódio anterior. Então, se você ainda não viu, corre lá pra ver os episódios desses dois lindos. E já que a gente tá no mês do Oscar, assim, não precisa ser do Oscar, mas um filme que você acha que todo mundo devia assistir. Um filme. Gente. Pode ser O qualquer filme que um. você gosta, seu filme o favorito. Thiago tava falando que o filme... Ele fez cinema e falou que o filme favorito dele é Velozes e Furiosos. Tudo bem. Eu falei que é Harry Potter. Gente, eu amo Harry Potter também, mas o meu filme preferido da vida é um pouco duvidoso, que é Mean Girls. Eu já vi a minha. Amamos também. Da Veré, com Fogazelas. Não somos garotas malvadas, tá? Por É o favor. contrário, é o contrário. É o contrário, é verdade. Fê, e agora a pergunta 7, que é uma coisa ou outra. No cenário atual do futebol brasileiro, o que você priorizaria? Uma campanha de prevenção de infraestrutura, sinalização e campanhas, ou você priorizaria respostas rápidas, como ter uma delegacia ou postos de apoio, postos de apoio nos estádios do Brasil? Respostas rápidas, com certeza. Muito bom. Perfeito. Vamos voltar pro bate-papo. Sobreviveu ao momento Garrincha. Olha, que nervosa, gente. Não, foi Porque dá uma tensãozinha, né? Fica mais rápido. O que vai acontecer agora? Nossa, sumiu a palavra na minha cabeça. A intenção é essa. Óbvio, intenção gente, é é tudo surpresa, tá? Não é nada combinado. Não é. Não. E a gente estava falando antes da gente ser interrompida por um momento Garrincha, que não foi uma coisa de uma hora para outra, porque Sim. queria criar um ambiente seguro ali para estar no estádio. E foi nesse momento que foi pensado as regras do grupo, como seria para entrar no grupo. Tanto que hoje a gente tem um formulário de inscrição, Legal. que é também para a gente ter ali um termômetro do que a gente está recebendo, Sim. né? Tanto é que a gente já teve algumas situações desagradáveis, mas nada tão grave no grupo. E a gente, com certeza, acredita que é por causa dessa peneira que é feita. Não é peneira Legal. pra excluir ninguém, tá explicando. Não é pra excluir ninguém. Tipo, você vai entrar, você não vai entrar. É só pra gente saber o que é que a gente Se as tá pessoas estão recebendo, alinhadas se as com o pessoas estão objetivo, né? alinhadas E com o por objetivo. que elas estão querendo entrar ali, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa vê alguma coisa acontecendo, quer fazer parte daquela coisa que está acontecendo, mas não está de fato alinhado com aquele objetivo, né? Então a gente também não queria que virasse ali uma bagunça ou que acontecesse alguma coisa muito grave. Então foi tomado um cuidado desde o início com isso. Legal. E foi assim que nasceu o Fogazelas. E aproveitando que você falou do formulário de inscrição, se, por exemplo, a pessoa quiser entrar, como é que funciona? Assim, quem ela procura o Fogazelas, faz o formulário, explica um pouquinho. A gente tem a nossa página no Instagram, né, que é Fogazelas. E lá no link da bio a gente já deixa esse formulário de inscrição para que as pessoas possam acessar a hora que quiserem. E aí a gente está sempre também recebendo essas respostas e liberando logo a entrada no grupo. E vira e mexe também, a gente compartilha nos stories e tudo mais, mas tá lá no link da bio, quem quiser, inclusive. Tá lá no nosso Instagram, Fogazelas. Só clicar e se inscrever. Legal. E vocês ficam em algum lugar específico? Porque tende, né? Os grupos, enfim, as torcidas organizadas tendem a ficar em algum lugar ali, vamos dizer, que mais cativo, né? Que você olha e fala, aquela torcida sempre fica por ali, a outra fica por ali. Vocês têm algum lugar específico que vocês costumam ficar, que a pessoa até pode procurar vocês na hora do jogo, né? Estar ali junto? No pré-jogo a gente ficaria no setor norte, Tá. que é na Rua das Oficinas, número 96, no Engenho do Chopp, é onde a gente faz nosso pré-jogo, a gente se encontra, distribui material. E dentro do estádio, a gente fica na leste superior, ali no penúltimo túnel. Então, logo ali na entrada, na parte superior. E é isso, a gente está ficando ali. Desde o início, a gente já tinha certeza que a gente queria ficar ali na leste superior. A gente demorou um pouco para
dar esse Vocês ficaram um direcionamento. pouco na inferior também, não ficaram? Em alguns jogos, porque algumas pessoas iam muito lá no inferior também, só que a gente tá mudando um pouco dessa mentalidade para trazer as pessoas. Porque a ideia nossa é que o Fogazelas seja um coletivo de arquibancada, seja um coletivo que está presente, né? E para isso a gente precisa de número, de pessoas juntas. Sim. Porque é isso, nasceu na internet, então desde o início a gente tinha esse pensamento de que tendia a ficar na internet. Tanto é que a gente tem muita gente off-Rio no grupo. Muita gente off-Rio mesmo. E a gente falou, cara, não, precisamos levar as pessoas pro estádio. Sim. E tá super funcionando. A gente vê cada vez mais pessoas adeptas a frequentar o estádio. E recebe relatos também, gente. Poxa, cara, voltei aí aos jogos por causa de vocês e tudo. E as amizades já foram criadas, as relações já foram criadas ali. Então isso Começa é bem a criar legal. um círculo Uma de comunidade de mesmo. confiança, né? Exatamente. Inclusão e segurança e que para além disso, né, que a pessoa se sinta bem de estar no Sim. estádio, né? Eu Exatamente. acho que isso é o mais importante, assim, pertencente. Exatamente. Acho que essa é a palavra, assim. Em 2024, a gente sempre fala sobre isso. A gente viveu um ano tão bom com o clube, assim. E, poxa, você vê... Cara, quantas coisas você viveu em 2024 com o Botafogo? São coisas que você nunca vai esquecer. Imagina, tem gente que não se sente confortável de estar ali, de viver. E talvez perde esses momentos tão mágicos que... Nossa, fica pra vida inteira. Porque já aconteceu alguma coisa que afastou ela do estádio, porque ela não tem essa segurança, ou porque às vezes não tem uma companhia pra ir ao Sim. estádio, entendeu? Então, a gente recebe muito esses relatos. Então, ver que as pessoas hoje se sentem confortáveis em aparecer lá sozinha, porque sabe que vai ter alguém de Fogazelas ali no point, sabe que vai ter companhia pra assistir o jogo, que vai ser uma coisa legal. Isso pra gente já vale muito, entendeu? E esse ponto é muito importante, Fê, porque, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso, né, Gabi? Por sermos mulheres, quantas vezes eu já fui para jogo sozinha porque eu não tive companhia. E a insegurança que eu tinha de andar, de ficar ali, eu tenho uma mania de ficar andando olhando pro chão. Desde quando eu comecei a frequentar estádio ali com 19 anos, eu comecei a ir mais sozinha. Eu olhava pro chão, porque se você olhar muito pra frente, você vai ver os homens querendo mexer, querendo fazer algum comentário. Então, é aquela coisa de você se sentir sozinha. Eu nunca vou esquecer um jogo que eu fui sozinha no Maracanã. Foi o pior que eu fui sozinha. Nem foi no Newton Santos, foi no Maracanã. O meu pior também foi no Foi no Maracanã. Maracanã. E eu dei eu mole. E aí é aquela coisa que a gente se culpa, né? De colocar uma blusa que tinha meu nome atrás. Ai, foi a mesma coisa comigo. E aí eu nunca ia pensar sempre a nisso. camisa com o nome Sempre a camisa. atrás. E Foi a aí, mesma coisa comigo. E ficaram era essa camisa chamando. minha, sabia? E é horrível. Porque você não vai ter a maldade assim, vou com o meu Sim, nome. foi a mesma e coisa você. comigo. E E é uma virou, coisa tão parece que natural. você vira um. E eu não O sei foco. como que eles Tu vê percebem que que você tá sozinha. acaba sendo um método, né? Porque isso. aconteceu a mesma coisa, a gente nunca tinha conversado Nunca sobre tinha. isso, né? E acaba sendo um facilitador, né? É eu isso. sempre, todas as minhas camisas têm o meu nome, né? Que eu não boto Sim. o nome Eu parei do de botar jogador. meu nome. Eu Eu não boto boto só nada meu agora, só nome. boto o Acontece isso mesmo. A gente já recebeu esse tipo de relato. Sim. E é uma coisa tão natural, todo mundo quer pensar. Não todo mundo, Mas muita muita gente, gente quer mas botar a o maioria nome. coloca o nome na camisa. E aí você não vê isso acontecendo com todas as Não. pessoas que colocam o nome e, na né, camisa. quando os homens colocam, por exemplo, se alguém for chamar, é brincando, é pra fazer uma Sim. brincadeira, não é pra fazer nenhum Sim. tipo de assédio ou qualquer coisa desse tipo. E aí é interessante é isso, de ter um grupo, imagina, a Lívia de 19 anos, há anos atrás, se tivesse um grupo, talvez nos jogos que eu não tinha companhia, eu não teria medo de ir sozinha, que depois você começa a falar assim, eu vou para as pessoas, que infelizmente, né, gente, eu já passei por assédio, já passaram a mão em mim, enfim, tem N relatos que a Sim. gente passa, e a gente não fala muito sobre isso, né, por vergonha, por acharem, tava com a roupa, Exatamente. a gente acaba se calando um pouco. Mas se eu soubesse que tinha um grupo, talvez eu não teria ficado com tanto receio. Depois eu me aproximei de amigos meus, um grupo só de homem, que me botavam no meio deles. E acaba que eles me protegiam. E eu comecei a me sentir segura e a frequentar sem problema, que sempre tinha um ou mais para ir comigo. Mas sabendo que tem um grupo de mulheres, né, de LGBTQI, PN+, as pessoas se sentem seguras para ir sozinha ou para levar uma amiga, para convidar um amigo. Enfim, né? Eu acho que isso é um ambiente muito bom que vocês estão criando de inclusão e para as pessoas se sentirem seguras. Eu acho que esse é o sentimento da gente, né? Se sentir seguro. Sim, esse é o nosso principal ponto de partida também, transmitir segurança. Por isso, Sim. Cada vez mais que passa e as situações que a gente vai se colocando, assim, que a gente vê acontecer, às vezes a gente até olha uma pra outra e fala, caramba, né, tá ficando sério isso aqui. Sim. Porque você começa, você não sabe muito bem o que vai te esperar, né? Sim. Mas as situações são colocadas e você fala, não, gente, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção com as coisas que acontecem. Muito, que é um assunto muito importante, né, Fina? Então, por mais que seja um grupo de inclusão para as pessoas
se aproximarem, se cuidarem, é um assunto muito importante, né? Que precisa ser cuidado com atenção e cuidado para virar uma coisa realmente séria, porque é sério, né? A gente, e eu acho que o coletivo mexe com assuntos muito sérios, mas, assim, lembrando que você falou da Hot e de como o Fogazelas surgiu, eu lembro que quando a Hot começou a postar no Twitter, às vezes ela postava coisas, tipo, esse é o look, aí ela não mostrava a cara. Aí a maquiagem, as estrelinhas. Cara, eu acho que desde que ela começou a fazer isso, as mulheres começaram a se sentir confortáveis de ir mais arrumadas ao estádio, porque antes tinha um julgamento de, tipo, aqui não é lugar de você ficar se arrumando, aqui não é lugar de você ir de saia, aqui não é lugar de você fazer o cabelo, aqui não é lugar disso. E eu acho que ela foi mostrando que, cara, ela vai fazer, e as meninas foram se inspirando, até que isso virou uma coisa normal. Hoje é completamente normal, pelo menos no nosso estádio, você vê meninas totalmente maquiadas, totalmente arrumadas, que virou um evento mesmo. E eu acho isso super legal, porque o futebol tem uma energia muito masculina, né? E parece que foi vendido pra gente que a gente torcer da nossa maneira, que é uma maneira feminina, e você pode ser feminina de diversas formas. Eu não tô dizendo que você ser feminina é se arrumar e etc., mas você pode ser de diversas formas, mas dessa maneira mais assim, mais menininha, mas eu quero me arrumar, quero fazer um negocinho, eu gosto da minha bandinha, eu gosto disso, daqui. É muito criticada. E aí, eu acho que tem um coletivo que fala, não, você pode torcer do jeito que você quiser, você pode ser menininha, eu, por exemplo, vou de sainha, faixinha, de tudo, e tô xingando o jogador até a 10ª geração dele, de todos, dando dedo, fazendo tudo que eu quero, e tipo assim... Você pode. Tudo bem. E, cara, é isso. São as mínimas coisas, são as mínimas violências, porque é uma violência também. Sim. Você dizer que você não pode ir pro estádio, sei lá, com uma estrelinha no rosto, porque você é super menininha e isso te invalida no conhecimento de futebol. E outra, às vezes você não precisa conhecer tanto de futebol, você só quer estar lá. Exatamente. E por que não, né? Porque não pode estar. Inclusive, essa é uma das regras do nosso grupo. Independente da pergunta que for feita, do questionamento que levantarem, não é pra constranger ninguém. Porque é isso. Às vezes você tem um conhecimento de Botafogo, meu Deus, pode perguntar 1000 coisas de 300 mil anos atrás, você vai saber tudo. Mas tem uma pessoa que não, que de repente ela traz isso de família, mas começou a viver o Botafogo agora, começou a viver o Botafogo. E não tem nada de mal nisso. Ou nem acompanha tanto, enfim. E uma coisa que a gente sempre procura no grupo é esclarecer naturalmente as dúvidas que vão surgindo. Independente se, pra mim é uma pergunta boba, porque é óbvio que a resposta é essa ou não, entendeu? E isso que você falou é muito importante. É exatamente isso. Não importa o seu grau de conhecimento, não importa como você quer ir vestida. A gente tem até um material que a gente distribuiu uma vez que falava que o nosso mote era livre pra torcer como eu sou. E é exatamente isso. Não tem um jeito certo. Sim. Não tem uma forma certa. Vai como você quiser, vai se expresse da forma que você quiser no estádio, sem que ninguém fique te olhando assim, tipo... Que as pessoas acham que não, mas isso reprime. É você reparar alguém te olhando torto, que você já fica desse tamaninho assim, fala, ai, não. Aí no próximo jogo você já vai com uma estrela a menos, você já vai, entendeu? E tem uma coisa que eu sinto, assim, que nós, mulheres, a gente é sempre colocado numa caixa de tipo, ok, você pode assistir futebol, mas pra você assistir futebol, você tem que saber a escalação do Botafogo de 1945. Tem que estar sempre provando que sabe. Não dá pra ser, eu quero assistir futebol e eu quero ver o que tá acontecendo agora, eu não preciso saber, eu não era nascida, não me importa, não me interessa. Não, sempre a gente é colocado em algum tipo de caixa. E tem rola muito uma discussão, assim, no Instagram, que eu acho muito relevante, que é sobre os hobbies femininos serem colocados como bobeirinha. Sim. Tipo, eu sou muito fã do The Man, minha banda preferida. E se eu dou uma de fãzinha, é tipo, ela é boba, ela... Só que ídolo de futebol já é pro homem, tranquilo. Vai no aeroporto atrás, vai atrás do ônibus, pode tudo. Exatamente. Mas se você tiver o mesmo comportamento com alguma outra coisa, sei lá, do mundo pop, por exemplo, né, que é muito jogado pra esse lado. Eu sou a pessoa que está distribuindo pulseirinhas da amizade. Deixa eu te dar a minha, pra você ter de recordação. Ai, muito obrigada, amei. Distribuindo pulseirinhas da amizade da Taylor Swift. E tem gente comprando hoje em dia minhas pulseirinhas. Arrasou. As pessoas estão dando negócio. Você tem que dar uma pro Anselmo, porque ele usa as pulseirinhas da amizade. O Barbosa usa a minha. Eu fiz uma hoje tem funk pra ele. E ele não tira do braço. Eu falei, eu te amo, Barbosa. Eu dei no também, escrito Botafogo. Ai, assim. amei. Tem até um post que a Hot fez.
que ela postou assim... Foi alguma época que o Botafogo tava viajando e muita gente foi no aeroporto, né? Que o Botafogo tava em alta em 2024 e falou... Cara, parece muito artista pop e as fãs seguindo. E ela viram fala isso, muito assim, que eles são o nosso artista pop, né? E por isso que ela se arruma, que ela gosta de se arrumar, que ela gosta de vestir, porque é como se ela estivesse indo pro show dela mesmo. Mas valeu a dica, eu vou fazer uma pro Anselmo e vou dar um jeito de entregar pro Anselmo. Anselmo, eu fiz pra você que eu soube que você gosta de pulseirinhas. A gente tava falando de ser bobeira também, e essa é uma coisa que a gente reparou muito, assim, durante o coletivo, assim, quando as pessoas começaram a conhecer o coletivo, que encaravam muito isso, estão ali, sabe? É uma bobeira, não sei o quê, vai levar um leque e tal. A gente via que as pessoas encaravam muito como um oba-oba ali do coletivo, entendeu? Não levavam a sério, do tipo, que a gente quer fazer um trabalho sério, que querendo ou não, a gente cuida das pessoas que estão ali no nosso grupo, claro que que é estão sério, com a gente no estádio, estão com a gente num pré-jogo, enfim. E a gente falou, cara, precisa de virar também um pouco essa chave na cabeça das pessoas, para as pessoas passarem a entender que a gente é um coletivo sério, não é só uma brincadeirinha ali que a gente tá, sei lá... Até porque a nossa linguagem... vai para esse lado do humor mesmo, entendeu? Vai para um lado mais divertido. A Hot Girls traz isso muito na essência, no início de tudo, Hot News que ela faz. Gente, eu falo, gente, eu tenho ela, assim, se você conhecer, pode falar que eu tenho ela como ídolo. Eu acho genial, eu acho ela uma pessoa genial. Assim, a sacada que ela teve, que vocês tiveram, eu acho tudo muito genial. Gente, ela é maravilhosa. E é isso, assim, a gente falou, gente, vamos começar, mas tem que perder a nossa essência, assim, porque é isso, são assuntos densos, mas que não precisam ser sempre passados de forma densa. Porque, como a gente falou, também é o nosso hobby, a gente também tá ali pra se divertir. Sim, exato. E a gente não tá ali o tempo todo pra ficar falando de problema, né? Então, a gente quer que as pessoas estejam ali 100% confortáveis pra se divertir, pra curtir o jogo, pra sair puto, pra sair feliz. Foram vocês que num aniversário fizeram a cabecinha dos jogadores. Eu amei. Eu amei que eles mandaram um modelo também, a cabecinha dos jogadores com o chapéuzinho do aniversário. Falei, cara, tudo. Porque, gente, foi uma briga aquelas cabecinhas. Porque era pra ser só decorar o aniversário. A gente falou, gente, o que a gente vai fazer? A gente começou a fazer, enfim, inventamos um monte de coisa pra colocar lá. E no final as pessoas queriam levar pra casa. Tava a época de Natal, virou enfeite de árvore de Natal de todo mundo. Que maravilha. Alguns jogadores viram a cara deles nas árvores de Natal. E as pessoas falaram, também quero. Não consegui o fulano de tal, que só tinha um. E a outra pessoa levou. A gente falou, calma, a gente fez Vamos um PDF. começar a produção das carinhas. A gente fez um PDF das carinhas e falou, pronto, Teve gente. briga pela cabeça do então Savarino. Teve. Pela do Igor Jesus, pelo do Meu Deus. É porque vira tudo uma febre, né? E aproveitando que a gente tá falando de acessório, Fernando, fala pra gente do famoso leque, que muita gente conhece vocês, né? Que vê o leque, muita gente começa a usar o leque ali em torno do Newton Santos. Conta pra gente um pouco de onde surgiu o leque, o que significa esse objeto, né, pra vocês. Então, primeiro que a gente é totalmente devota dos nossos membros, né? Então, tudo que é falado no grupo, a gente vai levando em consideração. Fala, em algum momento, vem aí. Legal. E aí... Enfim, tinha muito essa brincadeira do leque no início, né? Porque, enfim, sempre tem comparação. Então, tinha das organizadas, tem as baterias, não sei o quê. O que foi organizado de fazer dentro do estádio? Apesar de não sermos uma torcida organizada. Sim. Aí começou uma brincadeira de, vamos bater leque dentro do estádio. E faz barulho pra caramba. Gente, e dá pra bater no ritmo das músicas que estão no estádio. Já tem até coreografia. Então, e aí começou a se falar muito disso. As pessoas começaram a ficar animadas, muito animadas com a ideia. A gente falou, então vai ter demanda. E aí, a gente já fez a primeira leva e também foi um sucesso. A gente já fez 3 remessas de leque agora e sempre tem. Infelizmente, a gente não tem um estoque ainda, porque sempre que as pessoas vêm agora com a camisa, com o leque, enfim. Essa camisa é linda. Vocês precisam, também. eu já falei, vou pedir de novo. Vocês precisam mandar pra Arena, que vai todo mundo querer essa camisa. Cara, e assim, a gente amou porque virou um ponto de referência, né? Sim. Que é um pontinho rosa no meio das pessoas. A gente falou, caramba. A gente tava com medo, assim, será que vai ter demanda ou não pra camisa? Sim. E também teve, enfim, o leque nasceu disso. Nasceu de conversas do grupo, de brincadeiras, de uma coisa interna. E que acabou vindo pra fora, as pessoas gostaram. Tem muita gente que não tá no grupo, mas vê e quer também e compra. É uma forma de ajudar a propagar também, exatamente. Né? E, gente, às vezes a gente tá em um lugar na arquibancada, a gente vai batendo um leque, Fogazela já do outro lado, tipo, meu Deus, uma pessoa perdida ali. Mas é muito Serve legal. até de ponto de encontro, gente, né? Segue o leque ponto rosa. de referência total. Agora as pessoas vão ver jogo na televisão, alguma coisa, apareceu até nos bastidores a camisa. Aí então fica assim, eu vi a camisa Fogazela. Gente, manda que a gente ama ver, porque sempre tem um pontinho rosa ali. Tudo, tá bom. E o leque é a mesma coisa, assim. Vocês pensam em fazer, tipo, bandeira ou não? Não é uma ideia.
A gente pensa, a gente tem 2 bandeiras, porque a gente tem 2 versões da nossa logo. Uma é essa com a Penélope, que é a rosa. A gente tem uma com a bandeira LGBTQIA também, que é o arco-íris. A gente tem 2 bandeiras, só que são bandeiras de mão, são bandeiras bem pequenas, que geralmente a gente deixa no nosso point, alguma coisa assim. Raramente a gente entra com ela no estádio, mas a gente tem pretensão de fazer bandeiras mesmo maiores. É também toda uma burocracia, né? Sim, pra entrar no sim. estádio, essas coisas Tem que ter, deve todas. ter algumas aprovações, né? Mas... Nossa, nosso sonho é bandeirar Gazelas no estádio. É lindo. Inclusive, a gente tem o Fit Gazelas, que dentro da nossa comunidade tem vários grupos. A gente tem o Fit Gazelas e eles treinam já com... Eu falo, treinem bastante superiores. Porque eles já treinam com esse objetivo. Eu falei, alguém vai ter que aguentar a grupo do Jim Ray bandeira. moderar não é fácil. Tem. Viu? Todo grupo tem um grupo do Jim Rats. A gente precisa criar um grupo do Jim Rats aqui do É, Arara. eu vou Tem ver, que criar, porque o Fit Gazela, gente, é super bombado lá. A galera é firme na... Muito bom. E, Fernando, vocês têm alguma parceria ou vocês conversam com grupos de outras torcidas organizadas? Eu pergunto muito isso porque, assim, a torcida do Vasco tem muitas frentes. Que a torcida do Vasco sempre foi, né? Muito assídua, vamos chamar assim. Progressista. De várias causas, né? Da causa dos Sim. dos negros, da causa também de LGBTQI, PNA+. E vocês têm contato até para se fortalecer, para pegar ideias? Sim, teve um episódio, né, de homofobia que foi até quando a SAF chamou a gente para dialogar. E a partir disso, a gente acabou sendo visto por um episódio muito chato, mas que trouxe outros coletivos e outras torcidas para mais perto da gente. Legal. Então, acho que o primeiro que mais chegou perto assim, da gente foi o Porco-Íris, que é do Palmeiras. Tem a LGBT Tricolor também, que é do Bahia. E hoje a gente faz parte de um coletivo de torcidas, Legal. que é o Canarinhos LGBT, não sei se vocês já ouviram falar. É um coletivo de torcidas LGBTQIAs também, então tem torcidas do Brasil inteiro lá, tem, enfim, Palmeiras, Botafogo, Galo, Paysandu, Remo, enfim, Bahia, Vitória, realmente do Brasil todo. E a gente divide isso lá também, dialoga bastante, inclusive sobre ações e tudo mais. Todo ano eles também lançam, né, uma atualização, enfim, que é uma atualização de todas as torcidas e de todos os coletivos que fazem parte desse coletivo ali, do trabalho anual de cada um, para mostrar o que está sendo feito também, quais são as iniciativas. Então, a gente tem bastante parceria. Do Botafogo em si, a primeira torcida que mais chegou próximo da gente, que a gente tem um diálogo, é a Fogoró. Legal. Né? Ericão. Ericão, maravilhosa. Inclusive, foi aniversário dela recentemente. Beijo. Parabéns. Parabéns. Ela é maravilhosa, Ela assim. Foi a primeira torcida, e hoje a única torcida, na verdade, que a gente mantém aí num diálogo é a Fogoró também, porque o Manfrini, que tá no nosso grupo, ele faz é da parte da Fogoró, Fogoró, né? então fez muito essa ponte também. Legal. Então, do Botafogo, o que a gente mais é próximo, assim, são eles. Até porque ela é a primeira presidente Exatamente. mulher da torcida organizada mulher do Botafogo, né? Então faz total sentido. E conta pra gente, vocês devem ter muitas histórias que marcaram. Você acabou de contar uma, né? De uma que até que vocês foram convidados ali pela SAF Botafogo. Compartilha com a gente alguma história marcante, positiva ou não, ou de aprendizado, vamos chamar assim, que vocês já passaram como coletivo. Que você se sinta confortável. Gente, eu juro que eu venho pensando nas histórias do coletivo. Mas, tipo, gente, será que alguma é publicável? Porque tem muitas histórias engraçadas. Mas a gente foi, às vezes, com medo de falar, porque envolve outras pessoas. Não precisa falar nome, não. Pode não. mudar o nome também. Ou não fala o nome, né? Fala da situação de geral, sem expor ninguém, né? Até porque... Assim, a mais recente foi... como eu vou falar isso? Pode falar do jeito que quiser, que não tem problema não. Depois de off, posso até falar com riqueza de detalhes. Mas, enfim... a gente enfim... O grupo inteiro se meteu numa confusão, que a gente descobriu que tinha alguém ali vazando coisas do grupo. Só que vazou, assim, pra pessoas que estavam muito acima da gente, sabe? Que poderiam, enfim. E aí, só que isso virou uma coisa engraçada, porque diante disso vieram vários comentários. Tipo, ai, quem é essa Mona? Quem é essa que tá falando não sei o quê? Quem é não sei o quê? E aí, enfim... Eu não vou falar os comentários em si, mas isso virou uma coisa muito engraçada dentro do grupo, porque virou ali uma caça à pessoa que estava vazando as coisas. Saiu um pouco de controle, assim, quando a gente viu onde foi parar. Tipo, meu Deus. Mas é isso. Assim, a história em si
tem mais detalhes, mas eu não quero falar porque a gente vai me comprometer, Sim, vai vai comprometer o sim, grupo. sim. É. Mas já teve alguma história, assim, no estádio, de alguma coisa que aconteceu enquanto vocês estavam como coletivo, que você possa compartilhar, ou vocês nunca Até tiveram de, por problema? exemplo, Não vimos uma necessariamente pessoa que estava perdida, ou a gente conseguiu incluir uma pessoa ali. Não enfim. necessariamente uma coisa ruim, assim. Cara, acontece muito agora que a gente tá mais à vista, assim, com a camisa das pessoas acharem, eu sigo vocês, eu sou Fogazela, não sei quem é da Hi-Fi, Fogazela, a gente vai batendo no mundo das pessoas assim. Isso é o que mais acontece, assim, Legal. com a gente. E é isso, a gente não teve nenhuma situação diferente, assim, dentro do estádio até hoje, não. Que Sim, bom. as pessoas que reconhecem, eu sigo vocês, e em peso as pessoas querem saber quem é a Hot Wheels. Hot Wheels tá aqui hoje. Gente, Hot Wheels é o Batman. A gente, Esse é o nosso a gente tentou levar ela na primeira temporada, ela falou... Até de não, máscara. Ela não fez isso. Falei, de máscara, a gente muda a voz. Sabe aquele a gente DJ vai saber. Marshmallow, sabe? Que aparece? Ela falou, não tem Gente, como. pensa uma pessoa low profile que fez uma Hello Kitty botafoguense pra falar de Ficou Botafogo. famosa. Perfeita, perfeita. E, Fê, conta pra gente, assim, como que você acredita que a gente poderia incentivar mais pessoas, tanto mulheres, né, que tenham ainda um receio de ir pra estádio sozinhas, ou desse grupo, né, de LGBTQIPN+, a ir mais pro estádio? O que você falaria pra uma pessoa, assim, pra ela ser ela mesma no estádio? Assim, gente, o que a gente sempre fala lá no grupo é que é isso, não existe uma única forma de torcer. As pessoas têm as mais diversas histórias com o Botafogo. O Botafogo é um clube super tradicional, que tem muita história, tem essa coisa de família, que passa de um pro outro. Então, cada um tem a sua forma de viver o Botafogo. E, gente, não percam tempo, porque a gente viu aí o que aconteceu de 2024 pra cá. Sim. Então, vivam as coisas, desfrutem do momento, sabe? Sem se preocupar com o que as pessoas vão falar do seu lado, sabe? A gente sabe que vai, mas agora tem o Fogazelas pra você ficar lá com a gente. Qualquer coisa pode procurar também. Mas é isso. Desfrutem do momento, desfrutem do seu hobby, não tenham vergonha do seu hobby. Porque é isso, você vai encontrar outras pessoas também que compartilham da mesma ideia, que compartilham do mesmo sentimento que você, pra ficar ali junto. E pra torcida do Botafogo também, né? Um recado que é isso, assim, cada um ali tá vivendo esse momento, tá curtindo da sua forma, nem sempre saindo tão feliz, mas curtindo ali o seu hobby e ver se não proporcionar, assim, ver se você está proporcionando também uma boa experiência pro seu irmão de camisa, né? Não proporcionar fazer daquela experiência uma coisa traumática, uma coisa desagradável, constrangedora. Irmão Então, e irmã, né? Irmão e irmã, a gente fala tanto da nossa gente, a gente tem que cuidar da nossa gente. E ninguém quer ser destratado dentro de casa. O Newton Santos é a nossa casa, né? Então. Essa fala é muito importante, Fê, porque quantas vezes nós, meninas, mulheres, já passamos por alguma situação e o primeiro pensamento que vem, pelo menos pra mim, é: se eu tô passando isso dentro da minha própria torcida, o que eu vou passar se fosse outra torcida? O que eu vou passar na rua? Então, assim, homens, né? Vamos proteger as torcedoras de vocês. Exatamente. Vamos torcer, né? Proteger as torcedoras do time de vocês. Porque nada mais feliz, nada mais... sentimento de segurança, né, meninas? Da gente estar num lugar que é a nossa casa, que é o Newton Santos, ou aonde quer que o Botafogo esteja jogando, independente do estádio. O lugar que o Botafogo está jogando é um lugar sagrado pra gente. Então, nada melhor do que a gente estar acompanhando o nosso time e nos sentirmos seguras. Nos sentimos seguros de forma geral, né? Incluindo todos os grupos aqui, todas as opções sexuais. A gente só quer se sentir seguro para estar torcendo pro nosso time. Orientações, só pra corrigir, Exatamente, orientações. orientações. Exatamente. Obrigada. Então, homens, né, torcedores, de forma geral, torcedoras, vamos proteger a nossa gente, como você bem falou. O Botafogo é uma família, a gente fala tanto, a gente cuida da nossa família também. Você falou mais cedo que no episódio ruim que aconteceu no estádio, o Botafogo entrou em contato, né? O Botafogo SAF entrou em contato. Eu não sei direito como foi o contato, nem vou entrar muito nesse assunto para respeitar a privacidade. Mas isso me lembrou muito do que aconteceu recentemente, né? Daquele desquerido, daquele jogador do Bragantino, Gustavo Marques, que deu aquela declaração péssima, falando que um jogo daquele tamanho não poderia ser apitado por uma mulher. E quero falar não dessa fala tenebrosa que ele deu, mas da postura que o Bragantino teve de puni-lo aonde dói, que é no bolso, pegando 50% do salário dele e dando para uma ONG, né? Que eu até anotei o nome aqui. ONG Vendar, que cuida de mulheres. A ONG
Não sei se é Vendar, eu acho que corrigiu aqui. Mas enfim, é uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade de Bragança Paulista, né? Eu achei isso muito interessante, porque, foi no bolso, né? Que é onde ele sente. Então, não é uma puniçãozinha, vai ficar um jogo fora. Então, teve uma ação efetiva. E, para além disso, o jogo do Paulistão, acho que foi Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo foi apitado por 4 mulheres logo depois disso. Então, foi assim, uma resposta imediata, que é aquilo que você falou, né? Que você acha importante. E eu acho que isso devia ser uma coisa assim, cara, aconteceu, vamos penalizar. Exatamente. Vamos fazer alguma coisa. Eu adorei a pergunta que você fez entre uma coisa e outra, porque respostas rápidas eu acho que é a prioridade hoje, na realidade que a gente vive dentro dos estádios e, enfim, no mundo do futebol em geral. Porque isso não tem uma resposta rápida. Até existem já postos dentro do estádio, mas eu tenho certeza absoluta, eu posso botar minha mão no fogo, que se eu pegar 10 meninas agora e botar assim, se acontecer isso com você, o que você vai fazer? Ela não sabe. Ela não sabe porque isso não é divulgado, isso não tá à vista, não tá ali do nosso lado, não tá grudado num papel, na parede, não tem. É falado no mês de março, né? E aí no mês de março, em agosto, o pessoal volta a falar, mas isso não tá ali à vista. E é isso que as pessoas não entendem, né? Aí você vai perguntar e vai falar, não, mas tá assim, assado, a gente já explicou. Só que, imagina, você sofre uma situação desagradável, você já fica ali naquele, às vezes, nervosa, sem saber o que fazer, e você ainda tem que procurar, não tá ali na sua mão, não é uma informação que tá sendo ali revivida muitas vezes. Então, essas respostas rápidas até... não só de punição, mas de uma resposta de vamos fazer isso, tem um encaminhamento, tem que ser feito, tem um plano de ação, é o que a gente mais precisa hoje, porque é o que a gente sente falta. Não tem um plano de ação, não tem um encaminhamento para esse tipo de coisa, entendeu? A gente vê, assim, que o racismo, por exemplo, é uma coisa que acontece muito no futebol, né? Principalmente na Europa. E a gente vê, às vezes, alguns clubes sofrendo punições. Por exemplo, teve um caso do Grêmio na Copa do Brasil, que eles... Acho que foi racismo, eu tenho quase certeza. Que eles foram racistas, eles foram tirados da Copa do Brasil. Só que, assim, foi uma vez que aconteceu e nunca mais aconteceu. Mas para... ilustrar, o jogador que foi racista com o Vinícius Júnior foi justificar dizendo que ele não tinha falado mono e que ele tinha falado... Que ele era... eu não lembro qual. Maricão. Maricão. Como se fosse ok como se deixar de ser alguma racista coisa. pra ser homofóbico. Exatamente. Tipo assim, como se tivesse uma escala de preconceitos. O que é melhor, okay. o que é pior. Mas é pra ver como as pessoas hoje em dia ainda relativizam muito esse tipo de preconceito. Porque pra ele... Beleza, eu não fui racista, mas eu fui homofóbico. Tá tudo bem, tipo gente. Assim, vamos não deixar tem passar. problema ser homofóbico, né? É muito relativizado. Eu acho interessante isso na torcida também, né? Que não é só um coletivo de mulheres, é um coletivo que inclui todo mundo. Inclui todas essas siglas, que eu não vou saber o significado de todas, mas inclui todo mundo. E eu acho isso muito importante, assim. No início foi uma coisa pensada também, né? Porque quando surgiu tudo isso, o grupo de mulheres. Mas tinham muitas pessoas da comunidade também que abraçavam e que estavam interessados. E a gente olhou e viu, realmente, também é um grupo de pessoas que também sofre com isso. Então, vamos juntar todo mundo aqui e ver no que vai dar, assim. E tá dando bom, por enquanto. E tanto o machismo quanto o racismo, a homofobia são muito presentes nesse ambiente de futebol, né? A gente vê vários cantos que são muito homofóbicos, que são muito reproduzidos e são relativizados muitas vezes, né? Às vezes até a gente tá cantando uma música e a música tem... Tu vai ver, tem racismo, tem homofobia, tem machismo, tem tudo junto, assim, né? E é uma coisa até que é difícil entrar no assunto, assim, nas redes, de abrir um diálogo, né? Porque aí, né? A galera já tá muito fechada ali naquilo, né? E com torcedores no geral, sabe? É difícil abrir esse diálogo, porque... Tá normalizado, Tá normalizado. E aí as pessoas, palhaçada, tá dentro do estádio, pode. Tá dentro do estádio, não sei o quê. Não é pra falar exatamente isso. Sabe? E daí? Tô xingando o rival. Gente, o rival também vai xingar a gente da mesma forma. Ninguém e quer aí que tá, né? Ser um xingamento. Exatamente. Esse é o lugar, né? De ser uma ofensa. Não é pra ser uma ofensa. Por que isso é uma ofensa ainda, né? Por que a gente tá ainda preso nisso? É uma coisa pra todo mundo refletir, assim. Eu acho que a galera tá em desconstrução, a gente tá desconstruindo. A gente tem muita coisa a melhorar e essa é uma das coisas a se pensar. Como, por exemplo, é muito difícil um jogador se assumir homossexual. É muito difícil. Você acha que só tem, sei lá... As pessoas dois, não é, né? Crimes hediondos no futebol, mas não perdoam o jogador LGBT. Inclusive, o Bruno voltou, aquela palhaçada daquele Vasco Paulista, sei lá, Vasco, sei lá, do raio que é um do time ABC de acusados, Paulista. Inclusive. Não, né? é o Vasco do Rio, tá?
O Bruno foi aceito lá, foi ovacionado e fizeram uma homenagem para 4 estupradores, enquanto, sei lá, o crime é uma mulher apitar mal um jogo, e às vezes nem mal, né? Só apitar Exatamente. e não favorecer o seu time que fez que a o cagada. ponto são as pessoas criticarem o fato de ser uma árbitra mulher, Sim. estar arbitrando mal, né? Estar ali mal por ela ser uma mulher. Sim, e não de uma pelo forma trabalho. geral. Sendo que nós temos uma questão generalizada no Brasil de árbitros ruins, árbitros, sendo homens exatamente. ou mulheres, por falta de treinamento, por falta de investimento financeiro. E não é porque é mulher que é ruim. Então, esse ponto, mas eles não, eles só vão pra Mas cima. é eles justamente isso xingam, que ela falou. É ficam aceitável grossos. matar, É isso. estuprar, etc. Mas você Exatamente. ser gay, acabou. Você ser mulher e apitar, a gente acabou. bate muito nessa tecla que você falou também, de que não é proibido você criticar. Perfeito. Não é proibido você criticar. Você vai ficar puto porque vai errar alguma coisa. Assim como todos os árbitros têm erros grotescos durante todos os campeonatos. A gente, às vezes, engole seco, xinga meio mundo ali pra ele e vai embora. Só que com os árbitros, os homens, você não vê eles sendo xingados por eles serem homens. Eles não com a condição deles serem No homens. caráter dele, Diferente das mulheres, que os xingamentos são sempre voltados por ela ser mulher. São Isso. coisas misóginas. Não, e a sua parte piranha, sua vagabunda, vagabunda, não sei o quê. E a reação dos homens é diferente. Eles não vão. Sim. Não tô falando de todos os jogadores, tá? De Uhum. alguns jogadores não partem pra cima É, das exatamente. mulheres, Essas apontam cenas o são dedo horríveis. no rosto das árvores, das bandeirinhas, como eles apontam. É uma pros abordagem homens. diferente. É muito mais agressiva, né? Porque É eles são de- mais altos, eles são geralmente maiores do que essas mulheres Como que se estão em diz, campo. de coagir mesmo. Eles Sim. querem coagir. E não, com- obviamente que a gente com não o tá corpo. aqui generalizando que são todos jogadores, Sim, né, gente? não, São sim. alguns jogadores. Mas, realmente, você não vê eles apontando o dedo, né? Pra um árbitro sim. homem. Então, é um ponto muito de reflexão que esse comportamento é o espelho da arquibancada. E, assim, Exatamente. Porque sabe que também vai ser abraçado É esse isso. comportamento. tem uma coisa que sempre que a gente toca nesse assunto, que é necessário falar, é como você falou. Vocês não querem falar só disso, né? Vocês só querem estar na arquibancada e Exato. falar disso quando for necessário, mas é necessário a gente tocar. Sim. Vai vir um monte de gente falar, é mimimi, é isso, é chatice. Mas é necessário porque pessoas morrem por conta disso. Exatamente. E não precisa nem morrer. Só o fato de eu gostar de futebol e eu não poder estar no espaço que eu gosto, por eu ser mulher, ou por eu ser gay, por eu ser... Pra me sentir confortável. Exato. Já é errado. Ponto. Eu não preciso morrer pra estar errado. Não, e às morrer é vezes- só o estágio mais alto, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade também de simplesmente fazer o básico, se colocar no lugar do outro. Sim. Porque, como algumas pessoas não vivem isso, não conseguem acreditar que, de fato, tinha gente que não frequenta o estádio, por N motivos. Gente, o maior desafio, por incrível que pareça, que a gente teve com o Fogo das Elas, foi levar as pessoas para o estádio. Pessoas que moram no Rio de Janeiro, pessoas que não moram, pessoas nos mais diversos lugares, pessoas que moram do lado, que moram perto, que moram longe. O nosso maior desafio, quando a nossa ficha caiu, em relação a, tipo, cara... nem a gente conseguia ter dimensão ainda, a gente sabia desse problema, a gente não conseguia ter dimensão de onde isso estava chegando. Como Eu- fazer essa pessoa se Você sentir já- segura e pertencente Exato, também, as né? pessoas de fato não iam ao estádio, deixavam de ir pelos mais diversos motivos. Falando, gente, precisa trazer Vocês essas mensuraram, pessoas. Fernando, vocês já colocaram, por exemplo, em dados, temos tantas pessoas, X% são do Rio e não conseguem ir pro estádio por receio, por medo. Vocês já colocaram isso em números? A gente está fazendo esse Legal. estudo agora justamente por esse motivo. Porque recentemente a gente definiu nosso lugar na arquibancada. Tem essa questão que você falou da bandeira. Enfim, a gente tem várias metas, assim. E é um dado que a gente está indo atrás justamente por isso. Porque a gente quer entender... Legal. A gente tem muitas questões de formulário. Né? A gente conversa com os membros através de formulários. Para conhecer eles também. Para entender quais são as demandas, quais são as dores. Aonde a gente vai precisar atuar mais. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo esse ano. Justamente porque foi quando a nossa ficha caiu. Tipo, as pessoas Os realmente dados não vão vêm. conseguir direcionar vocês até para ações. Beleza, você tem 60% do nosso grupo é do Rio de Janeiro e tem medo de ir pro estádio. O que vocês podem fazer para essas pessoas se sentirem mais A gente seguras? quer entender, porque as pessoas que estão mais ali, que já estão chegando, a gente já consegue ter Sim. uma base. Mas a gente quer, de fato, as perguntas são exatamente essas. De você é da onde? Você frequenta o estádio? Não, por quê? Quando você vai com quem? Por que você vai com essa pessoa? Legal. Você vai em qual setor do estádio? Por quê? Por que você não vai na Leste Superior, por exemplo? Por que você não tá lá? Você gosta desse jogo de lá? Ou é uma questão só de localização? Sim. É uma questão do entorno? É o quê? A gente quer entender
Acho que muita gente não tem nem dimensão disso, que tem Não. pessoas que deixam de ir para o estádio por medo de Deixa ser de quem são. Exatamente, Simples deixa de assim. ir pro estádio, deixa de ir para um setor específico, deixa de curtir um pré, um pós-jogo, de ir numa festinha, um lugar que tenha outros botafoguenses, entendeu? Então, quando a ficha cai em relação a isso, fica caramba. E você lembra, você se coloca no lugar também. Poxa, eu faço muito essa reflexão. Cara, eu vivi momentos incríveis com o Botafogo. Vivi coisas maravilhosas, conheci gente maravilhosa. E eu quero que todas as pessoas que têm essa paixão também possam usufruir disso, possam desfrutar. E uma palavra que a gente mais fala, gente, vamos desfrutar aqui de estádio. todos os momentos, do nosso estádio, da nossa torcida, do nosso time. Tá no momento bom, tá no momento ruim, beleza. Mas o que faz, às vezes, ali também é um pouco a companhia, sabe? Porque tem momentos desagradáveis que a gente vive dentro do estádio, mas que a gente tá ali em grupo, tá ali em comunidade, também um vai segurando o outro ali em relação a Então, isso. esse programa está sendo importantíssimo para todo mundo que está ouvindo a gente, que se sente sozinho, que mora aqui no Rio de Janeiro ou não mora no Rio, tem vontade de estar aqui no Rio e está com medo de vir. Você já sabe qual grupo achar. Fogo às Elas. Pode vir, gente. Eu sempre falo, cara, sempre tento falar nas minhas redes sociais, eu recebo muito essa mensagem. Eu sou mulher, vou sozinha, Também. posso te encontrar? Claro que pode, assim. Claro que mas ter um coletivo é tão importante, porque eu sou uma pessoa individual, eu não vou em todos os jogos, eu não, assim, não tenho como dar dimensão. Um coletivo para isso é de uma importância. Então, assim, eu quero Enorme. pessoalmente agradecer vocês, assim, primeiramente pela existência, pela sacada, pela forma como vocês levam o coletivo, que é isso. Vocês são leves, vocês são engraçados, vocês são atualizados, vocês falam de assuntos muito importantes. Eu amei a postagem que vocês fizeram sobre a Coli Gay, né, do Grêmio. Muito informativa, assim, incrível, incrível. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. E eu espero que mais pessoas conheçam o coletivo. E não só pessoas da comunidade, não só mulheres, homens também. E admirem o trabalho de vocês, porque é incrível, assim. Vocês não estão fazendo... O que vocês estão fazendo é fazer as pessoas se sentirem pertencentes a algo que elas querem se sentir pertencentes. Isso é uma coisa linda, assim. Não tem como... não entra na minha cabeça, assim, alguém achar isso ruim, alguém criticar isso, assim. Quando vocês só querem dar alegria e felicidade e partilhar momentos bons com outras pessoas. Você falou uma coisa muito importante, Gabi, dos homens participarem também. Quanto mais homens tiverem conhecimento, quanto mais homens falarem sobre esses assuntos, mais, por exemplo, na rodinha lá de 3 amiguinhos, 5 amiguinhos, falar, cara, ouvi lá uma entrevista das meninas do Fogo às Elas, sabia que tem um grupo sobre isso, mas isso vai ser normalizado, essa pauta nos homens. E os homens precisam falar e terem embasamento desse assunto. Eles precisam saber o impacto das atitudes deles. E precisamos de homens incentivando outros homens nessas pautas, porque não basta eu vi um coleguinha falar alguma coisa, já dar uma chamada ali no off mesmo, pra não Vê se que o repetir. amiguinho fez uma atitude que não foi legal, falou alguma coisa que não foi legal, mexeu com alguém. Cara, isso não é legal. Nós precisamos de mais homens tomando atitudes, falando, expondo o amigo no sentido de isso daqui não tá legal. E ajudando todas essas pautas. E tem uma outra coisa legal nesse coletivo, assim, que os homens, eles são muito aliados entre si, né? Eles têm uma cumplicidade, assim, que às vezes os caras nem se conhecem, estão se defendendo como se conhecessem há anos. E as mulheres têm muito essa ideia que foi vendida pra gente da rivalidade feminina. Então, ter um coletivo que o objetivo é ter mulheres juntas, isso é... assim, básico, devia ser assim sempre. Parar de ter essa rivalidade por coisa bobinha, de eu preciso estar mais arrumada que ela, eu preciso saber mais que ela, preciso estar mais preparada que ela. Não. Porque a gente não pode ter essa cumplicidade entre nós também, se a gente mesmo ficar brigando entre si, ficar rivalizando... Pelo amor de Deus. Aí vai desmobilizar mais ainda, né? Exatamente. A gente defende muito isso. Queria também agradecer muito o espaço de vocês por terem convidado a gente. A gente não esperava, assim, porque a gente... já vou repetir, porque realmente a gente nunca, acho que é a primeira, acho não, tenho certeza, é a primeira vez que a gente coloca a nossa cara em algum lugar para falar sobre o Fogo às Elas. No início foi muito importante, de fato, a gente não aparecer, para passar mais ainda que a gente quer que todo mundo entenda que é um coletivo, e um coletivo também é feito por todas as pessoas que estão ali no grupo, né, uma coisa coletiva, mas cada vez mais a gente está sentindo a necessidade também de aparecer, de falar com as pessoas que estão ali, enfim. Então, essa oportunidade aqui foi muito boa pra gente, de ter esse espaço, poder falar mais do coletivo, as pessoas conhecerem mais também, entender um pouco do nosso trabalho, que vai além... como buscar vocês, achar vocês. Entender como buscar a gente, e é isso, a gente tá super aberta lá. E o Mais 7 está muito aberto a vocês, quando vocês quiserem divulgar algum projeto, Com quando certeza. vocês tiverem alguma ação,
Convida a gente que a gente pode cobrir vocês, retornarem aqui também para estar contando pra gente. Mas com 7, certeza. com certeza, vai estar sempre de porta aberta E para que vocês continuem ocupando mais e mais lugares, né? Esse é o objetivo, de os lugares que vocês queiram ocupar e queiram estar, que vocês estejam presentes, sejam convidados. É isso. Que essa foi a primeira vez que vocês vão em muitos podcasts, se vocês quiserem, né? Se for do desejo de vocês. Vai que foi uma experiência traumática aqui. Mas se você tiver gostado, se as meninas gostarem, se todo mundo gostar, ia ser incrível, assim. Porque eu acho que é muito importante a torcida do Botafogo conhecer esse outro lado da torcida, assim, e entender que existem várias maneiras de torcer, assim, e que às vezes a gente torce igual vocês também, gente. Não precisa destacar, não. É só um ponto de, como é que eu posso dizer? Em comum, assim, né? Exatamente. Uma comunidade. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada de verdade. Estou muito feliz. Estou mais calma. Eu estava nervosa vindo pra cá, mas me deixaram mais tranquila aqui no processo. Não foi uma experiência traumática, pelo contrário. Eu estou pronta para o próximo. Então volte, só falar assim, meninas, queremos voltar. Lívia e Gabi, queremos voltar. Dia ela vai trazer a Hot Girls com cabeça de Hello Kitty. Convencer ela, mostra a foto mais A gente vai começar a providenciar aí uma cabeçona de Hello Kitty. Aí já bota de produtor, botar uma voz torcida. Já se liga. Vamos preparar aqui o meio de campo, convencer a Hello Kitty Botafoguense a vir. Fê, nós que agradecemos a sua participação aqui. E a gente pede para você deixar um recado para a torcida do Botafogo, para nossos seguidores que estão aqui ouvindo esse episódio hoje, para convidar para seguir o Fogazelas, para acompanhar, né? Enfim, ou se você quiser dar um recado de forma geral também, o espaço é seu. Primeiro eu vou convidar, né? Eu queria dizer que o nosso coletivo não tem limite de pessoas, nosso grupo não tem limite de pessoas, então pode entrar lá, tá no link da nossa bio no Instagram, Fogazelas. Tem o link do formulário, não é um formulário de exclusão, é só uma forma de controle mesmo, só preencher as informações que estão lá, que a gente aceita vocês no grupo. Vocês estão super bem-vindos no nosso pré-jogo, dentro do estádio, para torcer junto com a gente também. Tem todas as informações lá, de onde a gente fica, de onde a gente está. A gente atualiza sempre também nas redes para as pessoas que querem nos achar. E no mais, eu vou reforçar uma mensagem que eu já deixei aqui também, da gente se cuidar. Essa é a maior mensagem que eu tenho para passar. Assim, cuidar da nossa gente, cuidar da nossa torcida e não proporcionar uma experiência desagradável para uma pessoa que está ali dividindo a mesma paixão que você, está ali pelo mesmo propósito que você. E no mais é isso, vamos torcer, vamos cobrar, vamos se divertir com o Botafogo, que momentos melhores virão pra gente, com certeza. Então é isso, gente. Sigam Fogazelas nas redes sociais, sigam o Arena Alvinegra, sigam Boa Produções, sigam a Duble Mix, sigam o Mais 7 Podcast e comentem aqui, deixa aqui nos comentários, qual mulher é uma inspiração para vocês. É isso. E esse foi o nosso 5º episódio aqui na nossa nova casinha, no Arena Alvinegra, aqui no Boa Produções, que é a nossa nova casa, nosso novo estúdio, e do Mando 7 Arquibancada. A gente se vê no próximo Mais 7. Beijo!